galerinha do primeiro ano. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam animados, felizes, contentes, para mais uma aula nossa aqui no nosso encontro diário, na nossa aula de matemática, tá certo? Do primeiro ano das séries iniciais. O nosso objeto de conhecimento de hoje é estimativas e medidas de tempo, reconhecimento e relação entre os períodos do dia, os dias da semana e os meses do ano. Nossa unidade temática é grandezas e medidas, e a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é reconhecer e relacionar os períodos do dia, os dias da semana e meses do ano, utilizando o calendário quando necessário. Então, o que é que a gente vai aprender hoje? O que é que nós vamos realmente estudar hoje? Hoje, nós vamos fazer o reconhecimento e relação entre os períodos do dia, os dias da semana e os meses do ano. E vamos reconhecer e estudar as características de um calendário e o uso do calendário. Bom, primeiro, nós precisamos lembrar o que é uma medida de tempo e o que é que a gente pode usar para medir o tempo. Então, quando eu falo em tempo, o que é que você lembra? Qual é a primeira coisa que você vai lembrar? A primeira coisa que você vai lembrar é das horas. Então, um objeto que a gente usa para medir o tempo é o relógio. O outro objeto que a gente pode usar para medir o tempo são os calendários, tá certo? Então, aí nós temos o relógio e o calendário como objetos que a gente pode usar para medir o tempo. Então, por que a gente usa essas medidas de tempo, né? Por que a gente usa um relógio e um calendário para medir o tempo? Nós usamos as medidas de tempo para deixar registrado um compromisso, um evento, algo importante e que nós não podemos esquecer, tá certo? Então, para a gente realmente começar a nossa aula, vamos fazer uma retomada das aulas anteriores, né? E vamos lembrar o que é que a gente observa quando olha o céu de dia e o céu à noite. Quais são as características que nos faz diferenciar o dia e a noite? Eu quero que vocês pensem aí comigo, quando você olha para o céu de dia, o que é que você vê? Quando você olha para o céu à noite, o que é que você vê? O que é que você observa? Será que é igual o período do dia e o período da noite? O que é que tem diferente nele aí? Vamos ver aqui, ó. O céu durante o dia, tá? É aquele período do dia em que sempre está um pouquinho mais claro, né? E o que é que a gente vê no céu? A gente vê o sol, né? Então, quando a gente vê o sol iluminando, a gente sabe que é dia. Além disso, nós temos as nuvens no céu, né? Então, durante o dia, a gente vê o céu, o sol e as nuvens, né? Tudo bem claro, não está escuro. E durante a noite, se de dia eu vejo o sol, à noite eu vou ver o quê? Eu vou ver a lua e as estrelas. Tem nuvem também? Tem nuvem também, tá? Então, do mesmo jeito que tem nuvem de dia, vai ter nuvem à noite. Agora, como nós não temos o sol, não vai ser tão claro, vai ser um período escuro, né? Então, a gente sabe que a noite, ela é um pouquinho mais escura, né? Ela é mais escura do que o dia. Então, nós já temos aí nossa diferença. De manhã, né? Na parte do dia, nós temos o sol, né? E a luz do sol, que deixa tudo mais claro. E à noite, nós temos as luas, a lua e as estrelas, certo? Então, eu quero saber se você realmente fixou isso aí, se você relembrou e se você aprendeu. Olha comigo aí na imagem e eu quero saber qual dessas imagens representa o período da noite. E aí, você tem 2 segundinhos para pensar. Será que é a imagem onde tem o sol bem claro? Ou a imagem que mostra que está mais escuro, onde a gente vê as luzes das casas e dos prédios? Vamos ver qual é a que representa a noite. Acertou aí quem falou a segunda imagem, ó. Você percebe que é a noite, né? Porque ela está mais escura. Ó, lembra aqui que nas aulas anteriores eu falei que nós somos detetives e que precisamos prestar atenção, precisamos observar bastante
e usar a nossa lógica às vezes. Então, nós vamos voltar a ser detetives para desvendar alguns mistérios, tá certo? Só que esses mistérios são algumas adivinhações, tá? Que eu trouxe bem legal para a gente poder continuar nossa aula de medida do tempo. Então, vamos brincar de adivinhações? Temos aí a nossa coleguinha chamando a gente para brincar de adivinhações, né? Para a gente ser detetive. Então, ó, lê comigo aí. Ela vai trazer a adivinhação. O que é o que é? São 7 irmãos, 5 têm sobrenome e 2 não. Veja, nossa adivinhação aí. Será que vocês vão conseguir adivinhar o que é? Ó, o que é o que é? São 7 irmãos, 5 têm sobrenome e 2 não. E aí, será que vocês conseguiram acertar? Vamos ver a resposta, ó. São os dias da semana, tá certo? Então, quais são os dias da semana? Quem lembra aqui quais são os dias da semana? Eu tenho, ó, o domingo, a segunda-feira, a terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o sábado. Ó, então, são 7 os dias da semana. 5 deles têm sobrenome, né? Ó, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. São os dias que têm o sobrenome. E o sábado e o domingo, eles não têm o sobrenome, né? Então, a resposta para a nossa adivinhação aí, ó, é o dia da semana, tá certo? E lembre-se, são 7 os dias da semana. Eu trouxe aqui um amiguinho que ele tem outra adivinhação e outra dúvida para a gente desvendar, tá certo? Vamos ver o que ele vai pedir para a gente ajudar ele para fazer, ó. Oi, crianças, você pode me ajudar com uma dúvida? Quais os dias da semana em que temos aula? E aí, será que você conseguiu adivinhar quais são os dias da semana em que nós temos aula, em que nós nos encontramos aqui no nosso bate-papo? E aí, vamos ver? Ó, são 5 os dias da semana em que temos aula. E aí, vamos só relembrar eles, tá? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e a sexta-feira. Ah, professora, e o sábado e o domingo? O sábado e o domingo são finais de semana e nós não temos aula no final de semana, tá certo? Então, aí nós ajudamos o nosso coleguinha com a dúvida dele, né? Dizendo quais são os dias da semana em que nós temos aula. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o calendário e o que é que a gente pode encontrar no calendário, tá certo? E aí eu já adianto para vocês que no calendário nós temos o dia, o mês e o ano. Então, a gente vai observar o calendário e ver cada coisinha específica que tem no calendário. Ó, esse é um calendário completo, tá certo? Observa comigo que ele tem 12 meses, tá certo? Então, o calendário, ele é composto de 12 meses. E aí eu tenho o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá certo? No calendário também, nós encontramos dias da semana. Olha comigo aqui que eu vou mostrar para você onde é que tem os dias da semana. Nós temos aqui, ó, nessa linhazinha. Agora, nós não temos o nome completo. Nós temos a primeira letra de cada dia da semana. E aí você vai ver o D, o S, o T, o Q, S e S, tá? E cada letra representa um dia da semana, tá? Lembrando que são 7 os dias da semana. Ó, temos as datas, que são os números que compõem cada mês. Nós temos os meses do ano, né? Que eu já falei aqui que são 12, né, e representam um ano todinho. Em um ano nós temos 365 dias, tá? E nós temos também, nos meses do ano, meses que tem 30,
ou 31 dias. Mas não são todos, tá? O mês de fevereiro é o único mês do ano que ele pode ter 28 ou 29 dias, tá certo? Os demais meses, eles vão ter ou 30 ou 31. E aí você lembra porque um mês é 30 dias, no outro é 31. Um mês é 30, no outro é 31. Sempre intercalando. Ó, eu trouxe aqui a imagem de um mês só, tá? Como nós estamos no mês de agosto, eu trouxe o mês de agosto para a gente analisar e identificar direitinho todas aquelas coisinhas que eu falei anteriormente. Então, ó, nessa primeira linha, nós temos, ó, o mês. É onde identifica o mês, tá? Então, como eu já falei aqui, esse calendário é do mês de agosto, que é o mês que nós estamos. Logo abaixo, nós temos os dias da semana. E aí, como eu falei, vai ter só a primeira letra de cada dia da semana para identificar o dia da semana. E aí eu tenho domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. Ó, domingo, como é final de semana, ele sempre vai vir vermelhinho, ó, numa cor diferente dos restantes do dia da semana. Nós vamos ter também as fases da lua e as datas comemorativas, tá? No mês de agosto, nós comemoramos o Dia dos Pais. E aí a gente sabe que o Dia do Pai, né, dos pais, é o segundo domingo do mês de agosto. Então, ele já indica aqui, ó, que o dia 8 é o Dia dos Pais, né? Dia 8, que vai cair no segundo domingo, ó. Primeiro domingo, segundo domingo. Agora, eu vou dar uma questãozinha para você, para ver se você consegue identificar em que dia da semana vai cair o dia 17 desse mês de agosto. Será que vai cair numa segunda, numa terça, numa quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado ou um domingo? Observe no calendário, procure o dia 17. Lembre que o dia 17 é da família do 10, ó. 17 é o 1 e o 7 junto. Então, você já olhou aí, você já observou, né? Então, vamos ver aqui qual é o dia. Ó, dia 17, aí a gente sobe aqui, ó. Vai cair numa terça-feira. Professora, como é que eu sei que é a terça-feira? Porque o nome terça-feira começa com a letrinha T. E aqui, ó, quando a gente subiu, nós vimos a letrinha T, né? Então, o dia 17 do mês de agosto vai cair numa terça-feira. Ah, professora, todo ano, o dia 17 vai cair numa terça-feira? Não, tá certo? Ano que vem já vai ser em outro dia, tá certo? Então, cada calendário de cada ano, ele é específico, né? Então, ele vai mudando. O que permanece são a quantidade de dias, os dias da semana e o mês, certo? Bom, então eu vou trazer agora para vocês um resuminho de todas as características do calendário. Observa comigo e acompanha comigo na imagem, ó. O que é que tem no calendário? O calendário é utilizado para medir o tempo. Ele indica quantos dias temos em um ano, lembrando que são 365 dias, né, que nós temos no ano. No calendário nós temos os dias que são divididos em meses, né? Que aí nós temos 12 meses. E cada mês tem um nome e uma quantidade de dias específicos. Lembrando que tem mês que pode ter 30 dias e tem mês que vai ter 31 dias. Com exceção de fevereiro, que pode ter 28 ou 29 dias. Ó, eu vou trazer aqui para vocês uma historinha bem legal de um fato que aconteceu aqui na nossa cidade. Lembrando que no mês de agosto é um mês comemorativo para a nossa cidade. E aí eu vou relembrar com vocês essa história que é verídica, ou seja, que aconteceu realmente aqui na nossa cidade. E aí lá para frente nós vamos analisar o calendário do mês de agosto do ano que aconteceu esse fato histórico. Tá certo? E aí nós vamos fazer a análise desse calendário. Então, primeiro vamos fazer a retomada do que aconteceu no dia 3 de agosto
de 1645. Ah, professora, eu lembro que já teve uma aula aqui anterior sobre isso. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu a Batalha do Monte das Tabocas. Então, a imagem aí que você está vendo é lá no Monte das Tabocas, como é hoje, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho, vamos relembrar da Batalha do Monte das Tabocas. 6 anos após Diogo de Braga ter fundado o nosso povoado, há exatamente no dia 15 de fevereiro de 1630, os holandeses atacaram Pernambuco. Veio em busca do açúcar produzido aqui na província. 3.000 homens, bem armados, desceram na praia de Pau Amarelo e tomaram Olinda, que na época era a capital de Pernambuco. Os nativos, aqueles nascidos em Pernambuco, junto com os portugueses, ofereceram desde o início uma forte resistência aos invasores holandeses, através de um sistema bem estabelecido de guerrilhas e emboscadas. A população local manteve forte o cerco aos invasores. Para governar Pernambuco, a Holanda enviou o conde Maurício de Nassau. Conde era um homem inteligente e culto, e ele soube manter um clima de paz e prosperidade em Pernambuco. Porém, em 1644, Nassau foi obrigado a regressar à Holanda, e seus substitutos não tiveram a mesma capacidade administrativa e desagradaram aos lusos brasileiros, que eram os brasileiros que já estavam aqui em Pernambuco. Revoltada por razões religiosas, financeiras e políticas, nossa gente reiniciou e desta feita, com mais vigor, o movimento de expulsar os holandeses. E aí o Monte das Tabocas, né, foi muito importante. Então vamos ver como é que se deu a participação do Monte das Tabocas e de Vitória nessa expulsão dos holandeses. Assumiu a liderança da resistência pernambucana o senhor de engenho João Fernandes Vieira, então governador de Pernambuco. Após algumas derrotas, os holandeses resolveram prender o líder da resistência. Para escapar dos inimigos, João Fernandes Vieira vivia se escondendo no interior e mudava de esconderijo constantemente. Em junho de 1645, os holandeses armaram-se e saíram em perseguição a João Fernandes Vieira. Partindo do Recife, eles ingressaram por São Lourenço da Mata em busca de Vieira, que procurou fugir do inimigo, mudando-se sempre de esconderijo. Nosso governador terminou chegando ao Monte das Tabocas, assim chamado por haver em suas encostas imensos tabocal. Gente, o tabocal são bambus, tá certo? Refugiado no monte com seus soldados, João Fernandes Vieira, auxiliado pelo sargento-mor Antônio Dias Cardoso, experiente em guerrilhas de emboscada, traçou um inteligente e perfeito plano de combate para resistir aos holandeses. Bom, então agora, gente, nós vamos ver realmente o dia da batalha, tá certo? Como é que aconteceu essa batalha? Na manhã de 3 de agosto de 1645, preste atenção nessa data, tá? 3 de agosto, porque é a data que a gente vai analisar lá no nosso calendário. As sentinelas brasileiras anunciaram a aproximação das modernas tropas holandesas. Apoiada pelos índios tapuias, Vieira reuniu seus soldados e a eles se dirigiu em tom resoluto, proferindo fortes palavras. A sorte da nossa causa depende deste primeiro combate. A causa era a libertação de Pernambuco. Então a gente queria libertar Pernambuco de quem? Dos holandeses que invadiram aqui, a gente queria expulsá-los, né? Para nós termos a nossa libertação, a nossa liberdade. 1h da tarde do dia 3 de agosto de 1645, deu-se a grande batalha. Os lusos brasileiros, usando a tática de emboscadas, atacavam e recuavam, fugiam e investiam, atraindo e empurrando os invasores para dentro do tabocal. Resistindo,
e ludibriando os holandeses, nossos bravos soldados conseguiram atraí-los em direção ao alto do monte, onde estavam escondidos o grosso da tropa, comandado por João Fernandes Vieira. Ferozmente caíram sobre o inimigo e, após fortes combates que duraram até o anoitecer, nossos soldados conseguiram derrotar o inimigo, que aproveitou a escuridão da noite e fugiu apavorado, abandonando as armas, munições, feridos e mortos. Narra a tradição que durante os fortes combates surgiu uma senhora com a criança no braço, tendo ao lado um ancião barbudo com um cajado. E eles, além de alento, forneciam armas aos nossos bravos soldados. De acordo com a crença popular, eram Nossa Senhora com o menino Jesus e Santo Antão. Essa mística narrativa, que só a fé justifica, explica a frase: em Tabocas, o céu e a terra se uniram para gerar o Brasil. Conclusão. No outro dia ao amanhecer, vendo que os inimigos haviam realmente fugido, nossos bravos heróis de joelhos agradeceram a Deus e à Virgem de Nazaré e gritaram 3 vezes em alta voz: viva a fé de Cristo e a liberdade! Vitória, vitória, vitória! E logo o governador, João Fernandes Vieira, com o chapéu na mão, foi abraçando a todos os capitães e soldados, agradecendo-lhes e louvando-lhes o esforço e a coragem. Nosso pequeno exército em formação, constituído de homens descalços, sem armamentos adequados, lutando com amor, de peito aberto, derrotou as bem treinadas e bem armadas tropas holandesas. A Batalha do Monte das Tabocas foi um marco na campanha de insurreição, e sem Tabocas não haveria Guararapes, outra batalha muito importante da expulsão dos holandeses. Em Tabocas, germinou em nossa gente o sentimento nativista e de pátria. Ali originou-se o embrião do Exército Brasileiro. Tabocas, no dizer de Luiz Câmara Cascudo, anunciava os longínquos Guararapes no batismo de sangue valente. A luta contra os holandeses durou ainda 9 anos, terminando com as batalhas do Monte Guararapes, onde foram definitivamente derrotados. Então nós vimos aqui como nossa cidade foi importante e como a Batalha do Monte das Tabocas foi importante para nós expulsarmos os holandeses, vamos dizer assim, né, que invadiram as nossas terras. Então lembre-se, Vitória de Santo Antão é uma cidade muito importante, com um marco histórico muito importante. E o Monte das Tabocas é um marco principal dessas batalhas, tá certo? Então, ó, vocês viram que eu falei, preste atenção na data, ó, 3 de agosto, tá? Por quê? Porque nós vamos agora fazer a análise do calendário. Esse calendário aqui, eu peguei lá na internet, que seria do ano de 1645. Por que, professora, a senhora não pegou desse ano? Porque eu quero que agora que nós já temos a data da batalha e as características do calendário, vamos marcar o dia da semana em que ocorreu essa importante batalha. Por isso que eu não posso pegar o calendário desse ano, porque eu quero saber no calendário do ano de 1645. Então, lembra que eu falei que foi 3 de agosto, né? Então, vamos ver onde é que está o dia 3 de agosto. Ó, temos o dia 1, dia 2 e o dia 3. Lembra de subir, né? Para ver qual é o diazinho da semana. E aí nós percebemos que o dia 3 de agosto de 1645 caiu numa quinta-feira. Então, ó, nós temos aqui o calendário, né? O mês de agosto. E aí, ó, de que dia caiu, que dia da semana caiu a batalha? Numa quinta-feira. Ó, nós temos aqui as nossas referências, tá certo? Que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado essas informações, que vocês tenham aprendido de forma esplêndida conosco. Lembrem-se, tá? Uma coisa muito importante.
Lembre-se da vacinação, minha gente. Lembra o papai e a mamãe de se vacinar. Lembra o vovô, a vovó, os tios, os primos. Todo mundo tem que se vacinar. A vacinação é muito importante, porque nós precisamos, né, ter a nossa população imunizada, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima.